Ponte Preta e Corinthians já estavam preparados para fazer um grande jogo pelo Paulistão na noite de ontem. Mas horas antes da partida iniciar, uma grande chuva que atingiu a cidade de Campinas mudou toda a trajetória desse duelo. O grande esforço para escoar e rodar as poças d'água que se formavam no gramado não era suficiente. Dessa maneira, a partida foi adiada em 30 minutos, como forma de ter melhores condições para o palco do confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com a bola rolando, ambas equipes tinham muita dificuldade em criar qualquer tipo de lance. A primeira chance do jogo surgiu somente aos 15 minutos e foi pelo lado corintiano. Thales Magno chutou da entrada da área e a bola passou ao lado esquerdo do goleiro. 5 minutos depois, Yuri Alberto foi lançado no contra-ataque e ficou cara a cara com o Diogo Silva. O goleiro pontepetano se saiu melhor e realizou a defesa. Em uma das únicas chegadas da equipe de Alberto Valentim no primeiro tempo, Elvis cruzou na área. A bola sobrou para Arthur, que soltou uma bomba, mas a defesa adversária estava ligada e cortou a finalização. O volante Martínez chutou de bate-pronto e Diogo Silva se esticou todo para fazer uma ótima defesa. A Ponte Preta até conseguia ficar com a bola, mas a difícil condução com o gramado encharcado acabava com qualquer possibilidade de uma jogada bem mais trabalhada. E o goleiro da Macaca trabalhou no primeiro tempo, hein? Após cobrança de escanteio, Yuri Alberto acertou um voleio, mas Diogo Silva mais uma vez realizou uma boa defesa. Na segunda etapa, o gramado do Majestoso parecia estar um pouco menos afetado pela chuva, dando maiores condições de jogo. A Ponte voltou do vestiário com um estilo mais ofensivo, buscando o gol da vitória. Jean Dias cortou a marcação e chutou de longe, mas a bola foi por cima do gol. O meia Charles quase abriu o placar da partida para o clube paulistano, mas a finalização do meia parou no travessão. Aos 23 minutos, a chuva, que já havia chamado muita atenção antes da partida, ganhou ainda mais protagonismo. Thales Magno recebeu na entrada da área, foi atrapalhado pela poça d'água, mas conseguiu, junto a ela, cortar Simon. O camisa 43 chutou colocado e marcou o gol. Gol do Corinthians! Thales Magno tem a 43 estampado na camisa. Após o gol sofrido, a Ponte ainda ficou com um jogador a mais em campo. Martínez recebeu o segundo cartão amarelo e foi mandado para a rua. Victor Andrade, que entrou no segundo tempo, tentou 2 vezes, mas o goleiro Hugo estava bem posicionado para realizar as defesas. Aos 53 minutos, Bruno Lopes ainda tentou buscar o empate com um chute de fora, mas com requintes de crueldade, a bola explodiu na trave. Fim de jogo no Moisés Lucarelli. Corinthians 1, Ponte Preta 0. O time fez uma grande partida nas dificuldades que o campo apresentou para as duas equipes. O time entendeu bem como deveria ser. Um jogo de muito lado físico, um jogo com uma tensão muito grande em relação a essa construção, e os jogadores se doaram muito. Quando eles ficaram com a menos, nós fizemos boas jogadas que infelizmente a bola não entrou. Bola na trave, escanteios com perigosos, jogadas de movimento, uma que o Bruno joga de cabeça para dentro, que por pouco nós não fizemos. Desperdiçando mais uma vez a chance de mudar o rumo da partida com um jogador a mais em campo, a Ponte Preta perde sua primeira partida em 2025. E agora, em uma nova oportunidade de somar 3 pontos, a Macaca viaja até Diadema nesse fim de semana, onde vai enfrentar o Água Santa no próximo domingo. Pensando no próximo jogo, contra o Água Santa, eu sempre falei para vocês, até mesmo depois da nossa primeira vitória na primeira rodada, na estreia, que a gente vai avaliar muito bem esse lado físico primeiro, né? Nós temos que ver as condições do Serginho, nós temos que ver as condições daqueles que terminaram o jogo, aqueles que começaram e terminaram, nós temos que ver as condições do Simon também, que estava já com cãibras, enfim, para depois a gente tomar a decisão daqueles que vão iniciar. A Ponte perdeu para a equipe do Corinthians num gramado que parecia que não seria possível realizar o jogo. A partida estava marcada para 19h45. Começou às 20h27.
um atraso de 42 minutos. Durante o programa Esporte em Debate, nós fomos mostrando as imagens pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E olha, o gramado não tinha condições, mas a drenagem do estádio Majestoso é uma boa drenagem. O grande problema é que a chuva que caiu foi realmente numa intensidade. Até a diretoria da Ponte emitiu uma nota dizendo o seguinte: Campinas teve chuva de 59,2 milímetros em apenas 2 horas. O índice foi registrado pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura, CEPAGRE, da Unicamp. Por conta disso, o sistema de drenagem do gramado do estádio Moisés Lucarelli foi extremamente prejudicado, mas suportou o grande volume de água e o que permitiu a realização do jogo do Corinthians. Setor interno do Majestoso também sentiu os efeitos da chuva e foi preciso liberar as barreiras de proteção subterrâneas que acabaram transferindo um grande volume de água para os portões de acesso e as arquibancadas. Vale destacar que esta foi uma ação planejada e preventiva para evitar problemas maiores nas estruturas subterrâneas do estádio. É porque se viu lá, né, a água com grande intensidade, passando inclusive pelas catracas do estádio Moisés Lucarelli. Então, está explicado, foi uma ação planejada para não comprometer a estrutura do estádio. Bem, vamos falar a respeito do jogo. A Macaca saiu aplaudida, veja. A torcida entendeu a luta, a determinação, mas a Macaca perdeu o jogo para a equipe do Corinthians. O que você achou, CH? Eu achei que não deveria ter tido jogo. É isso que eu acho. Ah, não tem data, não interessa. Como é que vai praticar? O jogo foi atrapalhou os dois times. Não é? E eu fiquei assim extremamente triste, porque, poxa, o torcedor foi lá, cara, prestigiou com temporal, quase 10 mil pessoas, cara. Parabéns à torcida da Ponte, mas a torcida da Ponte merecia assistir um jogo contra o Corinthians com um gramado minimamente em condições. É isso que eu achei do jogo. O jogo foi prejudicado pela condição do gramado, ninguém conseguiu jogar futebol, e o Corinthians, numa bola bandida lá, né, deu muita sorte, fez o primeiro gol e ganhou a partida. Sem dúvida, você tem toda a razão. O pouco que eu assisti, porque eu não assisti o jogo inteiro, porque eu estava, uma boa parte eu assisti, envolvido no jogo do Guarani, o time brigou pra caramba. E o Elvis, pra mim, de novo, mostrou que não pode sair do time. Ele deu um corte no primeiro tempo no jogador de defesa do Corinthians, que o cara quase caiu sentado. E olha que o forte dele não é velocidade, hein? Então a parte técnica é muito diferente. Acho que a Ponte fez um jogo de muita disposição, de muita transpiração. Falta muito da parte técnica. Só que esse jogo a gente não pode, na minha opinião, a gente não pode tirar nenhum tipo de conclusão, porque os jogadores não conseguiram jogar futebol. Então valeu pela luta, mas o resultado não é bom. Evidentemente não é bom. Vitor Andrade entrou muito bem, meteu bola na trave, exigiu 2 grandes defesas do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, e já está necessitando aí de uma camisa titular. Olha o que o Simon faz. O Thales Magno, ele já vem atrapalhado pela poça d'água lá. Aí o Simon vai dar o bote. Deveria ter esperado para ver o que ia acontecer. Não, ele dá o bote. Quando ele dá o bote, ele toma o drible e abre para que o jogador, o Thales Magno do Corinthians, possa bater. Claro, bateu muito bem, né, com categoria. Fez um golaço, meteu a bola na rede. Mas falha aí do Simon. Não deveria ter dado o bote. Não achei. Aí ele não dá o bote. Ele não dá o bote certo, o Thales Magno, que é um baita de um jogador, faz uma jogada. Por que não deu o bote? Cerca? Não, Batista, não, o cara tá na linha da grande área. Ele tá na linha, vai dar o bote que a hora que ele entrar dentro da área. Não, ele não dá pra cercar um jogador com essa qualidade. Desculpa. Não, o que tinha que ter tido ali era a cobertura.
Que o seu Arthur tava longe da jogada. Se voltar o lance aí, você vai ver. Tem que ter cobertura. Aí o outro menino que tava junto tenta fazer a cobertura, mas vai atrasado também. Não, desculpa, mas ali não tem como agora, ó. Se ele cerca... Se ele cerca, o rapaz, ele dá o corte pro outro lado, ou sai. Ele é muito rápido, esse menino. Olha a jogada que ele fez no meio desse tanto de água que tinha. Tá? Não dá pra cercar isso não. E outra coisa, Emerson, é o Emerson. Cerca, tá ele entrou dentro da área, acabou. Aí acabou, meu amigo. Entendeu? Não, eu acho que não. Errado foi a cobertura, ó. E outra coisa, ó. Volta um pouquinho o lance aí. Volta aí. Olha quantos jogadores da ponte tinha. Volta lá pra nós, fazendo um favor. Pô, tinha 5, olha lá, ó. 5 contra 1, pô. Agora, ó. Na hora do corte, congela a imagem. Antes dele chutar, ó. Congela aí, ó. 4. Olha lá, ó. 4 contra 1. Não, desculpa, Batista. Aí não foi erro do Simon, não. O Simon tá numa recomposição, ele tenta dar o bote, né? Agora, é aquele negócio, eu tava falando agora na Rádio Bandeirantes, lá no programa Nossa Área. Aliás, que audiência, hein, CH? Parabéns, viu? Muito bom a audiência da Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Eu falei o seguinte, Batista, por que a Ponte perdeu? É uma pergunta do ouvinte lá. Perdeu porque enfrentou um time tecnicamente melhor. Agora, que encarou, e eu concordo com o Alberto, que fez um jogo bom, criou algumas oportunidades, né? Encarou de igual para igual. O gramado, aí, meu amigo, aí não tem jeito. O Campeonato Paulista, todo mundo sabe, todos os anos é a mesma coisa. Problema com chuva, né? É o campo cheio de água. O Corinthians é o segundo, hein? O Corinthians enfrentou o São Paulo no Morumbi, a situação foi a mesma. Inclusive eu falei no programa ontem, lembra? Sim. Que vai ter que cancelar o jogo, não tem condição. Eu falei, peraí, não tem calendário. E outra coisa, domingo lá no Morumbi, o campo estava alagado, esperaram 1 hora e teve um jogo. É o que vai acontecer hoje aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Mas não dá para comparar uma condição de estrutura, de gramado e de escoamento de água com o Morumbi, Gleger, desculpa. Mas deu para realizar o jogo. Mas você achou que não atrapalhou? Não, atrapalhou os dois times. Se atrapalha só um, tudo bem. Atrapalhou os dois, mas foi o que a gente colocou. Atrapalhou sem dúvida alguma. Eu, por exemplo, já joguei em campo pior do que isso aí. O certo seria não ter sido realizado o jogo. Porque eu sempre fico olhando um jogo com essas condições e fico o jogo inteiro preocupadíssimo. A integridade. Porque pode quebrar a perna de um jogador, pode arrebentar, pode acabar com a carreira de um atleta de futebol. Mas esse é o grande problema, o campeonato está espremido, as datas são muito próximas, não há possibilidade de adiar o jogo. Então o que a federação faz? Vai adiando. Ontem aconteceu isso. Estava marcado para 19h45, adiou para 20. Aí viu que não dava, a chuva não parava, aí adiou para 20h15, a chuva não parava. E o pessoal da Ponte trabalhando, aliás, parabéns aos funcionários. Uma dedicação imensa lá com o rodo, rapando, tirando a água. E parabéns também para a torcida, né, que embaixo de um temporal, de uma chuva intensa, compareceu quase 10 mil pessoas lá no estádio Majestoso. E aí foi adiando, o jogo começou às 20h27. Primeiro tempo muito ruim, aí a chuva deu uma trégua, segundo tempo melhorou um pouco. Mas o problema realmente é isso, não tem data. Então adiou o jogo, aí vai fazer o jogo quando? Não tem, aí vai subir no Campeonato Brasileiro, que está previsto para começar em abril. E tem Copa do Brasil também. Tem Copa do Brasil também. Então é muito jogo para pouco calendário. Eu acho que as duas coisas são verdade. Não tem calendário, mas o gramado atrapalhou os dois. Não devia ter jogo. Não tem data, mas são coisas diferentes. Você não pode se sujeitar, por exemplo, você viu o jogo em Eurico Mursa, no estádio da Santista? A desculpa para ter o jogo estava muito pior que o Campo da Ponte, mas muito pior. E teve jogo. Foi mesmo. Tá errado, cara. Tá errado. Você falou uma coisa que resume o que eu penso. E a integridade física dos atletas? O Corinthians estava certo de não querer o jogo. Teve o jogo e vocês viram o que aconteceu. Mas e o Corinthians 2 jogos seguidos, né? Eu tava falando aqui. 2 jogos. Mas o Batista, não tem. É uma discussão, sabe o que vai acontecer aqui ou não? Nós só vamos ficar aqui batendo boca, falando, não adianta. É malhar em ferro frio. Exatamente. Não adianta. Não adianta. Tem que acontecer o jogo e ponto final. Entendeu? Não adianta. Tem que ter. Eles não têm outro jeito. Vai marcar o jogo para quando? Segunda-feira. Qual que é o próximo jogo da Ponte?
Eu não podia jogar. Aliás, podia Marco, jogar hoje? hoje o Japão joga domingo, CH. Mas tudo bem, Não, cara. se adiasse, Não tem teria que jeito. jogar hoje, às 3 da Então, tarde. e aí como é que domingo faz? a Ponte já tem o Água Santa. Mas não é às mesmo. 4 Não tem da jeito, tarde. Seria tem melhor jeito. jogar hoje 3 da tarde do que aquela piscina que foi ontem? Com certeza. Seria falando melhor, mas eles não vão tecnicamente fazer. só, tá, é. gente? Eu não quero ter razão de nada, Não, não. não. Só que tecnicamente seria Veja, outro jogo. tecnicamente atrapalhou, mas não foi por isso que o jogo não teve emoções. Sim, sim. O jogo E também teve... não foi por isso que a Ponte perdeu. E também não verdade. foi por isso que a Ponte perdeu, Exatamente. está Também é corretíssimo. Mas acredito que o melhor resultado desse jogo, embora o Corinthians tenha tido mais oportunidades, o melhor resultado seria um empate.